Olá, tudo bem? Meu nome é Rafa e hoje é dia de falar sobre história aqui nesse canal. Tem muita gente que gosta muito desses vídeos, então hoje é dia de falar sobre uma revolução que aconteceu aqui no país, a Revolução Gloriosa. Se tu quer ver os outros vídeos de história também que eu fiz, tem uma playlist, tá aqui em cima, é só tu clicar ali, lá, assistir todos os videozinhos e tal. E o de hoje tem a raiz da história toda, é lá no reinado do Henrique VIII. Eu vou fazer um dia um guri da história falando sobre o Henrique VIII, sobre as 6 esposas, sobre, enfim, tudo que envolve Henrique VIII, mas hoje é importante saber que esse cara, ele quis casar com uma outra mulher, e aí, como não podia casar, que a Igreja Católica não permitia, ele resolveu, então, fundar a Igreja Anglicana e se associar, então, à religião protestante. É basicamente isso que aconteceu. E a partir daí tiveram muitas guerras de religião dos protestantes contra os católicos. E, inclusive, eu já fiz um outro vídeo falando sobre o James I, o plano de matar ele e tudo, que tinha, inclusive, relação com isso. Os protestantes de um lado e os católicos do outro. Mas a história de hoje é de outro James. É o James II da Inglaterra, James VII na Escócia, então ele seria. E o James II, ele era um rei que ele era católico, no caso. Mas você está fazendo isso errado, tio. Não pode aqui nesse país ser católico, tem que ser protestante, hein? Ele tinha que ser protestante, mas ele meio que favorecia de várias maneiras os católicos. E outra coisa também do James II é que ele também tinha uma relação muito próxima, talvez até próxima demais, com a França. Aí fudeu, né? Aí o cara pode ser da religião que for, pode ser católico, pode roubar, mas agora quer apoiar francês? Ah, não. Aí... As filhas dele, a Mary e a Anne, elas também foram criadas como protestantes e não como católicas. E o parlamento também, para poder meio que garantir que o país iria continuar protestante, que não iria voltar para o catolicismo, eles meio que obrigaram o James II a casar as duas filhas dele com protestantes, porque assim ia garantir que a linhagem ia ser protestante depois. E o parlamento então queria que a Mary fosse rainha logo, porque ela era da religião protestante, o marido também e tal, então assim, né, iria meio que facilitar resolver todas as coisas. Só que o que aconteceu nessa história toda? No dia 10 de junho de 1688, nasceu um gurizinho chamado James Edward Stuart. Isso tudo interessa? Talvez não tanto. O que interessa é que ele era o terceiro filho do James II, porém ele era homem. Ou seja, ele tinha preferência na sucessão ao trono. Então, se ele crescesse, se ele fosse criado de uma forma bastante católica, ele iria continuar com o catolicismo no país e com essa questão toda, deixando a religião anglicana de lado, protestantes de lado. E aí, então, os cabeças da igreja anglicana mandaram uma cartinha lá pro genro do James II, que no caso era protestante, né, e ele era também príncipe da Holanda. E ele, esse cara, William da Holanda, William of Orange, né, do Principado de Orange, ele então estava em guerra contra a França. E eles mandaram uma cartinha para ele dizendo: "Ô William, tem como, por favor, dar um jeito aqui? Teu sogro não tem mais jeito, invade esse país aqui e bota ordem na casa." E aí, então, foi isso que o William decidiu fazer, basicamente. E o William, inclusive, uma curiosidade é que o William se traduz para Guilherme, né? Não tem nada a ver. Então, William of Orange seria o Guilherme da Laranja, né, a tradução dele. Mas, enfim, é só uma curiosidade boba aqui que eu me lembrei mesmo. O William, inclusive, queria o apoio do exército inglês nessa guerra dele contra a França. Então ele achou uma baita ideia invadir a Inglaterra, né, fazer alguma coisa junto aqui com o país para que depois eles apoiassem eles contra a França, né, e parar com essa brincadeira, essa coisa que os dois estavam se dando bem, não vamos se dar bem não, tem que guerrear mesmo. E aí então ele iniciou então a Revolução Gloriosa. Ele já estava meio que preparado para isso, ele já estava planejando qual a frota que ele ia trazer para cá, enfim, e meio que a carta quando chegou lá foi só mais um apoio que ele recebeu para que ele entrasse no país, além, é claro, do apoio da própria esposa e da cunhada, ou seja, as duas filhas do rei, do James II, né, o rei católico então, também apoiavam a invasão dele aqui no país. Mas o exército britânico, Rafa, o que fez com isso tudo? Reagiu de alguma forma? Como é que essa revolução não teve sangue? Na verdade, os cabeças do exército britânico também estavam contra o rei, porque, afinal de contas, ele estava dando cargos para pessoas da Igreja Católica, inclusive dentro do exército. Então, por isso, eles optaram por apoiar realmente essa invasão do William então, por isso que ele entrou aqui no país sem muito esforço, na verdade, foi uma invasão entre aspas. E o James, o que o James fez nessa história, então, o rei? Ele fugiu para a França. O William já tinha entrado no país, né, o genro dele, e meio que
que fez de conta que não viu que ele tava fugindo pra, tipo, facilitar a saída dele daqui, ser uma sarna menos pra ele ter no caminho. Inclusive fica a dica, né, Lula, ó, se quiser, a gente não tá olhando, hein, se quiser fugir dá tempo, hein, vai. Aí o James II fugiu também porque ele ficou com um pouquinho de medo, porque o pai dele, o Charles I, um outro rei, ele já tinha sido executado em praça pública, e ele... O único rei da história a ser executado em praça pública foi o Charles I, o pai dele. Então, por isso que ele resolveu dar no pé, foi para a França, que ele tinha o apoio da França, né? Então, por isso, fugiu para lá. O William ficou aqui, de dono do pedaço, e aí, depois de um tempo, o parlamento viu, pô, pera um pouquinho, já que o rei não voltou, a gente entende como se ele tivesse abdicado. Ou seja, Mary, tu é próximo da linha de sucessão ao trono, já que eles não reconheceram o filho homem dele lá, que afinal de contas tinha fugido com ele, né? Então, Mary, parabéns, tu é a próxima, pega aqui, assina ligeiro esse negócio, pega essa coroa aqui, sai correndo antes que teu pai mude de ideia e volte pra cá. Só que aí, o William, esse maridão dela, que era primo dela, que era príncipe da Holanda e tal, né? Ele era príncipe monarca, né, desse principado lá da Holanda. Esse cara, ele disse assim, pera aí um pouquinho, quer dizer, eu invadi o país, eu ajudei vocês com uma tropa de mais de 20 mil homens e eu vou ficar de príncipe aqui nesse país? Porque afinal de contas ele era o marido da rainha. Então ele iria ficar, sim, de príncipe, né? Um pouco assim como o Philip, por ser marido da rainha, ele é príncipe Philip. Então, ele disse assim, eu vou ficar de príncipe? Pois olha, deixa eu dizer uma coisa, não tô feliz, não gostei. Se fosse pra ficar de príncipe, né, eu teria ficado lá na minha cidade, lá fala minha língua, lá eu tomo minha bebidinha, lá tem os meus costumes. Agora vem pra cá, vocês comem fish and chips aqui, vocês têm iPhone, não, iPhone não tinha na época, mas vocês têm esses hábitos aqui de vocês que eu tenho que me adaptar a falar a língua de vocês também. Pera aí um pouquinho, eu não quero ser príncipe aqui, se eu tô aqui é pra ser rei. Aí o parlamento disse, puxa, que coisa, hein? A gente achou que tinha se livrado de uma sarna, mas a gente arranjou uma maior, não é mesmo? E esse cara é perigoso, hein? Ele tem um bom exército atrás dele. Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele ser rei. Só que daí o parlamento pensou, não pode deixar ele ser rei sozinho. Quem tem o direito de reinar é a filha do homem lá, aquele que fugiu. Então, ela é rainha e ele é rei. Ele não vai ser príncipe. Então, por isso, foram coroados, então, o rei William III e a rainha Mary II. Foi a única vez na história britânica que teve um rei e uma rainha com os mesmos poderes. Por exemplo, quando a rainha morrer, quem assume é o filho dela, é o Charles, não é o Philip, o marido. Só que no caso da Mary e do William, quando um morresse, o outro continuaria reinando, que foi o que aconteceu. Quando a Mary, inclusive, morreu, o William, então, continuou reinando solito. Tem muita história que fala sobre isso, inclusive no Palácio de Kensington, aqui em Londres, que é aberto à visitação, custa cerca de 17 libras para visitar. E eu tô para fazer um tour dentro do Palácio de Kensington no meu Stories. Então já me segue lá no Instagram, porque eu vou fazer esse tour em breve, daí tu não vai perder ele, tá? Me segue lá e... E antes ainda dessa coroação conjunta do William e da Mary, eles assinaram até uma carta de direito que o parlamento aprovou, onde eles ali passavam poderes ao parlamento. Então o parlamento meio que quis garantir que não iria ter a possibilidade de ter um poder absoluto do monarca. Para várias questões, eles sempre iam precisar de poder, de aprovação do parlamento. Inclusive, por exemplo, para aumentar imposto, precisaria, a partir daí, de uma aprovação do parlamento, dentre várias outras coisas também, é claro. E também tirou um pouquinho dos poderes dos católicos. Eles não podiam, por exemplo, mais votar, eles não podiam mais assumir cadeiras no parlamento britânico, eles não podiam ter cargos de alto escalão dentro do exército, e não podiam também se casar com monarcas, e muito menos, é claro, ser monarcas. Então, a partir daí é que se garantiu que a linhagem não seria mais católica, e sim ia garantir a linhagem protestante. E essa regra, inclusive, que não podiam mais casar com católicos, ela só mudou em 2015, há poucos anos atrás, né? A rainha que aprovou essa lei dizendo que agora pode se casar com pessoas da religião católica. Aí o que aconteceu com o filho do James II, né? Aquele que na verdade seria o herdeiro ao trono britânico? Ele mais tarde começou umas revoluções, umas revoltas jacobitas também, os levantes jacobitas, começando lá na Escócia, dizendo que ele tinha, afinal de contas, direito ao trono britânico. Mas isso é assunto para outro vídeo, então é melhor tu já te inscrever aqui no canal para tu não perder esse vídeo também quando sair, e também de já ver um pouquinho mais sobre o Guri da História, esses outros vídeos que eu fiz aqui no canal, falando de outros fatos e acontecimentos históricos aqui do país. E não deixa, claro, de me sugerir ali nos comentários, se tu tem algum assunto que tu queira ver também, eu estudo e trago aqui pra ti, ou te mostro alguma coisinha na cidade dessa forma também. Combinadinho? Me segue nas redes sociais, @GurinLondon lá no Instagram. A gente se vê semana que vem com mais um vídeo aqui no canal. Até lá! Tchau! E tirou um pouquinho, inclusive, dos poderes dos...
Foi eles que eram o mais alto, mais baixo, ela era mais alta. E ele que tem a estátua lá no Kensington. Que orgulho. No caso de ser eleito... Aí...